Boa noite, a paz seja com todos vocês, amém? Quantos estão felizes com Cristo? Como diz o pastor Luciano Subirá, Cristo está feliz com você? Amém, né, gente? Ele fala assim, ele tem essa pegadinha, né? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Queridos, eu vou usar esse termo, né? Eu estou como quem sonha na terra dos irmãos. Hoje eu fui ali na praia de Ponta Verde tomar uma água de coco, meu Deus, e aquela brisa, e depois aquela comida abençoada, aquele almoço dos sonhos. E eu não sei, irmãos, eu estou querendo já ficar por aqui. Está uma tentação, que tentação, viu? Arrepreendido, que luta. Gente, eu a caminho do hotel para cá, vim ouvindo o pastor Manassés pelo YouTube, né? O Alberi colocou no carro dele. Eu estava compartilhando com ele como eu fui edificado ouvindo. E olha, e na verdade, meus irmãos, eu não estava aqui desde o sábado, mas eu tenho certeza, pelo Espírito, que essa conferência já está na história de uma das mega conferências dessa igreja. Agora, à medida que Deus fala, como tem falado, cabe-nos uma responsabilidade muito grande de colocar em prática. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, eu já quero pedir, espero que todos tenham anotado, e a ideia é ruminar, estudar, orar, né? Ontem eu ouvi tão claramente a voz do Espírito Santo aqui dizendo: peça para trazer à memória pessoas que ficaram para trás, peça para trazer memória para não deixar ninguém para trás, né? Um WhatsApp, uma ligação, uma comunicação, glória a Deus, né, irmão? Meu Deus, eu estava meu olho assim, meu canto do olho, pensei que era um anjo chegando, né? Meu Deus, é tão bom pregar com anjos próximos, né? Obrigado, filho. Queridos, lembra que ontem nós batemos um papo com o apóstolo Paulo? Olha que privilégio, nos nossos dias, no podcast do Manassés, né? O podcast do Maná. Lembra de ontem? Então, lembra que os temas foram interessantes. O primeiro tema foi consolidação, e eu espero que todo mundo tenha aprendido com Paulo, né? Todo mundo tinha aprendido com ele. Mas eu, para provar, meus irmãos, que eu não estava falando uma heresia, eu trouxe a foto do podcast. Olha aí, ó. Olha aí a comprovação do bate-papo. Para quem não sabe, aqui é o pastor Manassés, viu, gente? Aqui, ó, pastor Manassés. Gostei do Maná Pode, ó, pode Maná. Gostei. O irmão me procurou depois do culto, né? Eu falei: pastor, cara, que incrível, que legal, que top. Mas, irmãos, entenda uma coisa: viver a fé de maneira como uma aventura é um grande segredo para a gente. Se a gente trazer a religião para dentro da fé, dá ruim. A gente precisa ser explosivo, agressivo, ousado, dinâmico, criativo. Eu acredito muito nisso. Então, por isso que o Espírito Santo falou assim: traz isso, compartilha isso com a igreja, em nome de Jesus. Muito bem, agora nosso tema é amor, o combustível da consolidação. Corta para mim aqui, Jordan. Amor, o combustível da consolidação. Olha, pode ter certeza, meus irmãos, que se não tiver amor, dá ruim. Por isso que muitas consolidações, muitos processos de consolidação, eles travam, porque falta amor. Você pode até aplicar o sistema, você vai aplicar o conhecimento, você vai aplicar toda a estratégia, mas sem amor não vai. O amor é o que garante a longevidade do processo. O amor é o que garante o combustível do processo. Então vamos orar para que o Espírito Santo tenha total liberdade nessa noite, como tem desde sábado, para nos edificar a fé,
para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, ok? Oremos. Meu Senhor e meu Deus, graças nós te damos porque o Senhor é bom, e foi o Senhor que dirigiu a vida do teu filho para essa conferência e trazendo esse tema tão atual para nós, que é garantir não somente ganhar vidas, mas lutar com todas as forças pela permanência dessas pessoas, e que elas não somente permaneçam, mas que elas cumpram o seu destino para qual elas foram ganhas. Peço, Espírito Santo, revela isso nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, tem versículos, tem textos que tem que ser muito assim para nós como uma revelação, um descortinar. Por quê? Porque esse mesmo texto é um texto que a gente já leu, faz parte do nosso devocional, e lê, e já ouviu tantas vezes. Mas se a gente, o tempo evidentemente não permite, mas levar essas características que envolvem o amor. Imagina, irmãos, alguém que tem uma fé a ponto de transportar montes. Isso é um ícone, isso é um homem muito usado por Deus. Porém, se não tiver amor, não faz sentido, perde-se o sentido. Então, queridos, o amor é o combustível da consolidação. Eu sou jovem, jovem pastor, jovem cristão, ainda me considero jovem, mas eu vou lhe falar, já são 33 anos na fé. Eu nasci de novo no ano de 1993, na casa da Sônia, interessante, na célula, né? Na casa dela. Eu era um religioso, meu testemunho, não vou falar dele, mas era um religioso, seguidor de dogmas e preceitos, perseguidor da igreja e de todas as igrejas protestantes ali de Santarém, do Pará. A Paz Church, naquela oportunidade, a Igreja da Paz, era uma das que mais eu perseguia, e curiosamente o pastor Ebiúbe era um dos pastores que eu mais perseguia. Interessante, que coisa, né? Ele viria a ser meu pastor. Mas religioso, fugindo do propósito, um dia eu fui convidado para a casa da Sônia, que tinha uma célula, e ali era uma santa arapuca, uma santa armadilha do Espírito Santo, né? A gente pode assim dizer. E aí nós fomos ali aos pouquinhos, e eu lembro de dizer para minha mãe, porque a minha mãe foi a primeira a se converter, e ela me convidou para a célula, e eu pude pontuar para ela: mãe, eu não quero saber se isso é de crente, não é minha praia, não suporto crente, não gosto de pastor, não gosto de nada. Então eu queria que a senhora respeitasse. Aí a minha mãe sabiamente falou: meu filho, é a casa da Sônia, é aqui a casa da Sônia, não é religião. Aí tá bom, se não é religião, não é nada a ver, tá tudo bem. Chega, era uma arapuca. Resumindo a história, um dia eu estou lá numa noite de quarta-feira, e aí eu lembro de um dos louvores sendo cantado: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só vai até aí, viu, gente? Se eu continuar cantando, não fica um aqui, viu? Todo mundo corre. Mas eu me lembro dessa canção, as minhas pernas tremeram, e eu entreguei minha vida para Cristo, na casa da Sônia. Levantei, enxuguei minhas lágrimas de chorar, pedindo perdão dos meus pecados a Deus. Cristo entrar no meu coração. Aí começaram o processo de consolidação. Queridos, nesses 33 anos de fé, eu nunca andei só. Desde o princípio da minha fé, tinha um Ananias, tinha um Barnabé,
porque o meu destino em Deus estaria ligado a esse processo de consolidação. E todos eles manifestaram graça e aplicaram esse amor aqui, ó, esse amor. Eu gostaria também de compartilhar com você Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Eu queria que você me acompanhasse, você que está filmando, mas eu preciso ler com você aqui, ó, queria convidar para a gente viajar aqui nessa história. O texto diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Vamos entender uma coisa aqui, meus irmãos. Esse moço está aqui na cena, nesse cenário. Ele está com um único objetivo: causar, questionar, colocar Jesus à prova. Então, na interpretação, ele não está ali para nada, senão para isso. Então, olha só a sequência do texto. Esse intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu. Irmãos, viaja comigo que esse homem agora vai dar mas sabe aquele discurso épico, aqueles com entonação de voz? É o que vai acontecer aqui, ó. Só para que todos entendam. Jesus está no momento, no ambiente público, está anunciando, e nisso ele levanta no meio da multidão e diz assim: mestre. Eu até digo, irmãos, que voz de religioso se conhece pela entonação. Já viu? Já viu pessoas que vai orar religiosamente? Ele vai entonar, ele vai mudar a voz. Ele vai dizer: parece que dá uma dor de barriga nele. Glorioso, Deus Altíssimo. Eu acho que quando esse rapaz aqui, esse moço, Jesus vai dizer, Jesus está falando, daqui a pouco ele é interrompido, quando alguém levanta com essa voz: mestre! Jesus falou: rapaz, é um religioso. Sim, diga. O que farei para herdar? Parece um discurso, né? O que farei para herdar a vida eterna? Deixa eu falar uma coisa para você. Gente, se tem uma coisa que complica a nossa fé, é religião. Já viu? Irmãos, eu não sei, eu creio que não é o seu caso, de coração. Mas tem pessoas assim que se tornam religiosas na hora de orar. Elas mudam, a entonação de voz muda. Daqui a pouco: ó glorioso, ó Pai. Irmãos, o que Deus é para nós de coração? Ele é o nosso Pai, concorda comigo? Agora imagina, pensa comigo, se Deus é meu Pai, eu chegar na casa dele e pedir permissão para entrar com entonação de voz. Não, pensa aí. Aí o pai: oi meu filho, glorioso, permita-me por gentileza adentrar a vossa casa. O pai vai dizer: enlouqueceu, endoidou, tem que internar. Meu filho, é tua casa, entre. Aí o moço entra, chegando lá: ó glorioso Pai, permita-me abrir a vossa geladeira e tomar um pouco da vossa bendita água. O pai vai dizer: agora interna, agora tem que internar, não tem mais jeito. Irmãos, religiosidade atrapalha, mas vamos lá. O moço faz essa pergunta aqui, ó: mestre, diga meu filho, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: olha, o que está escrito na lei, como você interpreta?
Irmão, você sabia que era tudo que ele queria, era isso? Ó, viaja comigo, aqui é uma cena interessante. Por quê? Porque Jesus estava em alta, né? Se fosse nos nossos dias, Jesus estava com milhões, não tinha milhões naquela época, tinha milhares de seguidores no Instagram, no Facebook, no Twitter. Jesus estava em alta, porque era milagre para todo que é lado, a coisa acontecendo. E sempre a galera da religiosidade, dos religiosos da época, os saduceus, fariseus, etc., eles procuravam incomodar Jesus, porque eles tinham uma dor crônica no cotovelo. Era impressionante. Então, quem estava em alta era Jesus, mas quem queria estar em alta era eles. Eles queriam. Por isso que quando ele interpela o Senhor diz: mas o que está escrito na lei? Aí ele falou: bom, mas de lei eu entendo, de mandamento eu entendo, e o Senhor está me perguntando, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou fazer eu vou fazer aqui como um Pavarotti, né? O Senhor perguntou sobre os mandamentos. Isso, meu filho. Então vamos lá. Aí ele vai citar aqui, ó, meus irmãos. Aí o mestre que faria para dar a vida eterna. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como interpreta? Então ele respondeu: olha aí, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, ele dá um show aqui. Olha só, viaja comigo. Ele arrebenta. Se fosse receber uma nota, assim como as pessoas recebem nesse período de carnaval aí, a nota seria para esse homem 10. Que nota? 10. Você está tirando 10. E sabe quem deu 10 para ele? Jesus. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Respondeste como? Me ajude. Corretamente. Arrebentou. Parabéns. Você está correto. O amor é o combustível da consolidação. Você está correto, é isso mesmo, está certíssimo. Eu fico imaginando se ele já estava orgulhoso ao ouvir de Jesus publicamente. Como ele ficou ainda mais orgulhoso, cheio de si. Mas é claro que eu estou certo. Se tem alguém que conhece aqui na região de Jerusalém, somos nós, é claro. Aí Jesus pega um espinho, não sei se era o de Paulo, né? Espinho na carne, e vai lá e vai furar o balão, a bolha. Por quê? Olha o que Jesus responde. A resposta está correta. Está correta. Você respondeu muito bem. Agora, depois do ponto e da vírgula, vem um dos maiores desafios da fé: é fazer. Faça. O moço estava muito cheio. E aí, como é que eu fui, mestre? Você foi muito bem, porque você conhece muito bem. O meu ponto com você não é se você conhece. O meu ponto com você é se você pratica o que conhece. E esse tem sido não apenas o desafio do perito da lei, tem sido o desafio da igreja. Irmãos, eu rogo diante de Deus que o Espírito Santo nos ajude, a mim e a você, que isso seja uma revelação para nós. Tudo que nós temos ouvido desde sábado, eu ouvia acuradamente este homem ministrar, eu vindo ali do hotel, digo: meu Deus, cada detalhe, cada sabedoria, cada palavra, e já gerou um espírito de oração a seu favor. Falei: meu Deus, a gente está ouvindo, é muita coisa boa. Nós estamos conhecendo detalhes da consolidação. Tivemos até um podcast com Paulo. Olha que maravilha, trouxemos Paulo lá do seu tempo para os nossos dias, para nos explicar. É muita vitória, é muita bênção. Então conhecer, nós conhecemos. O nosso maior desafio é fazer, é praticar, é colocar na prática, é consolidar, é ensinar. Os irmãos estão comigo, gente? Quando Jesus fala para esse homem assim: faça, ele estava, vocês estão comigo, né? A cena é essa, ele está cheio,
Aê, Amanás, Aí Jesus disse: parabéns, você foi muito bem. Eu sei. Muito bem, de novo. Agora faça. Irmãos, aí, por quê? Porque ele entra numa saia justa. Olha a resposta dele. Olha o que ele diz. Quando Jesus diz assim: faça isso e você viverá. A vida vem com a prática. Sem executar não tem vida. Sem consolidar não vai, é teoria. E Jesus está dizendo: a vida vem quando você pratica. Então faça isso e você será pleno. Você encontrará vida, porque a vida plena. Só que isso, irmãos, ele não contava. Olha a resposta desse perito da lei. Jesus disse: faça isso e viverás. Ele, porém, querendo o que, irmãos? Me ajude. Justificar, porque ele ficou sem graça. Vamos lá, a questão é pública aqui. Ele está no meio de muita gente, e ele está assim, recebendo nota 10, né, pelo conhecimento público. Jesus parabenizou ele, só que ele não contava com faz. Quando Jesus disse para ele: faça, você precisa fazer, ele cai em si, numa saia justa. Ele vai responder o quê? Olha o que ele vai dizer. E Jesus: faça isso e viverás. Ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus: então, quem é o meu próximo? Olha, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Jesus, quando ele pergunta assim: quem é o meu próximo? É como se Jesus dissesse assim: esse cara não entendeu nada de amor. E deixa eu falar uma coisa. Jesus falou para ele assim: vamos fazer o seguinte. Que dificuldade que é essas questões religiosas. Vou contar uma história para você, para ver se a ficha cai. Vou contar, a tradução é minha, viu, gente? A ficha cai, a tradução é minha. Mas ele está dizendo: eu vou contar uma história para você, para ver se a ficha cai. Irmão, deixa eu contar uma. Vocês sabem muito bem que esse termo, a ficha cai, ele para muitos jovens e adolescentes, né, nos nossos dias, quando você usa essa forma de falar, tem gente que não entende. Como é que a ficha cai? Não é? A ficha cai. Como assim? Que ficha? Porque nós estamos vivendo uma era da telefonia, da comunicação, né? Que, meu Deus, chamada de vídeo, estão trabalhando até o holograma para trazer tipo, a gente quer falar com o Manassés, vão levar ele lá para São Paulo, holograma, é uma coisa. Onde a gente está indo? Mas houve um tempo atrás que não era assim. Para comunicar no Brasil, você tinha que comprar umas fichinhas. Você tinha que. Quantos lembram aqui? Não fico com vergonha não, porque. Mas quantos lembram aqui dos orelhões e das fichas? Nossa, gente. Quantos não lembram de orelhão dentro de ficha de nada? Levante a mão. Os meninos, lá atrás, pelo menos uma para salvar. Meu Deus. 2, 3, 4. Gente, para comunicar um tempo atrás era assim. Você comprava umas fichas que não eram baratas, eram caras, né? Você chegava lá no orelhão e discava, colocava a ficha e tinha que aplicar fé para a ficha cair. Aplicar fé. Eu mesmo morava em Manaus, em 1900, e deixa para lá. E aí eu queria falar com a minha mãe, irmãos, eu ia no domingo por causa do interurbano. Quem lembra do interurbano aqui? Interurbano, se perguntar para essa juventude, o interurbano, o que é isso, pastor? Né? O interurbano, porque você falava mais pagando menos. E aí eu comprava minhas fichinhas, economizava um dinheirinho, chegava lá, irmãos, domingo, na Telemar, lá no centro de Manaus. Jogava a fichinha e não caía a ficha. E eram caras. Meu Deus. Essa foi boa, viu? Quem foi que jogou? Você, Jonas? Ô, filha, parabéns. Olha, só para que todo mundo... Olha, era igual esse aqui, ó. Da Oi, esse aqui é da Oi, orelhão. Colocava a fichinha ali em cima, ó.
engolia a ficha. E não queria isso. Escute isso: a comunicação só completava quando a ficha caía. Aí eu pegava no orelhão, no lado assim, eu já tinha colocado a ficha, né? Eu dizia: solta a minha ficha. Solta a minha ficha. Eu preciso falar com a minha mãe. Solta a minha ficha. Irmãos, e tanto bater, caía. Alô, mãe! Meu filho, mamãe do céu. Luta para falar com a senhora. O que foi, meu filho? O orelhão não queria me roubar a ficha. Irmão, sabe qual é a dinâmica desse ensino? É que o céu está ligando para a terra, e a ficha não cai para muitos. Eu creio que não é o seu caso. Alô, alô, alô. Aí não completa a ligação, porque Deus quer dizer: meu filho, oi, você consegue me ouvir? Meu filho, alô. Não cai a ficha. Irmãos, eu sei que não é o caso, mas vamos dinamizar aqui. Pega no ombro desse orelhão que está do teu lado e fala: cai ficha, balança, até ele ficar com raiva. Caiu. Escute isso: o céu está ligando para a terra, e a terra precisa ouvir. Alô, oi, papai, oi, papai. Meu filho, consolide as vidas, cuide das pessoas. Irmão, isso aqui é muito forte, mas vamos lá. Jesus falou para aquele homem: vou contar uma história para você, para ver se a ficha cai. Não é possível que depois dessa história a ficha não caia para você sobre essa compreensão. Porque, irmãos, olha só, um dos desafios da igreja, desculpa a franqueza, e eu não estou falando dessa igreja, eu falo da igreja no geral, é a gente entender e ter revelação de amor, de amar. E foi por isso que Jesus contou essa história aqui para aquele homem, e vai contar para nós esta noite. Ele vai dizer assim: quem é o meu próximo? Aí Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria. Irmãos, viaja comigo aqui, levou para uma hospedaria e tratou dele. Por gentileza, diga: tratou dele. Isso é um ponto importante nessa parábola: tratar de alguém, cuidar da pessoa. E tratou dele, é o que diz o texto, né? E no dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, depois do ponto da vírgula, olha a palavra que Jesus usa: cuida deste homem. Eu queria que a igreja dissesse: cuida deste homem. Isso é responsabilidade da igreja: tratar, cuidar. Cuida deste homem, cuida dele, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus está contando a história para o homem e faz uma pergunta para ele: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Deixa eu destacar aqui alguns pontos para nossas reflexões nesta noite. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é a ordem dos mandamentos. O Senhor coloca aqui uma ordem dos mandamentos. Quando o perito da lei responde e Jesus sinaliza como correto, é porque ele respondeu certo mesmo. A ordem dos mandamentos é essa: amar a Deus, amar o próximo, e em terceiro lugar, amar você.
Olha isso aqui. Deus é o primeiro, o próximo é o segundo, e eu sou o terceiro. Diga comigo, eu sou o terceiro. Isso tem que ser uma revelação para a gente. Por quê, pastor Giovanni? Porque não é o seu caso de coração e nem o meu caso, porém pode vir a ser o nosso caso. O homem, por não entender muito de amor, sobre amar, sobre tratar, sobre cuidar, ele é muito tentado, por não ter revelação do amor, ele é muito tentado a inverter essa ordem. Ele é muito tentado a fazer o seguinte, ó. É louco isso aqui, ó. Primeiro é ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Deus é o segundo. E o próximo que se dane. Eu sei que parece duro esse discurso, e até gostaria, meus irmãos, que não fosse assim, porque alguém pode dar uma de perito da lei nessa noite. Ora, pastor Giovanni, não é bem assim. Não. Porque pergunte para um religioso o que Deus representa para ele. O que Deus representa para você? Tudo. O que seria eu sem o meu Deus? Curiosamente, nós somos muito tentados. Escute isso. Eu digo isso por falta de entendimento. E eu não estou falando de novo de ninguém aqui. É um quadro que a gente tem encontrado no corpo de Cristo. É uma síndrome. A síndrome do ego, do eu. O eu. Por isso que, pastor Manassés, já estou com esse cargo de oração para tudo aquilo que Deus tem compartilhado desde sábado, usando a vida de vários profetas aqui. A igreja tem esse encargo de praticar, de obedecer, de fazer tudo aquilo que você anotou, de execução. Por quê? Porque, como eu falei, irmãos, nós temos essa tendência. É uma tendência, seja ela consciente ou inconsciente. Deus não é prioridade para mim, por incrível que pareça. Deus é tudo, pastor. Mas curiosamente, no meu dia a dia, isso não é comprovado. Eu vou orar no máximo uns 20 minutos. Eu já acordo com as redes sociais todas ligadas. E eu sou capaz de ficar horas. E eu não estou falando dos irmãos, estou falando de todos nós. Somos muito tentados a passar horas. Você sabe qual é o conceito de idolatria? É aquilo que prende a tua atenção, que tem a tua reverência. Esse é o conceito de idolatria. Assim, ó. Porque ele te prende. Instagram. Ou o seu Facebook, ou o seu YouTube, o Netflix, eu não sei. Aquilo que nos prende, irmãos, aquilo que prende é um altar de adoração. É um altar de adoração. Eu estava ministrando em Santarém semana retrasada, dizendo para a igreja que a igreja de Jesus precisa pegar fogo, porque ela precisa queimar os altares, os amores. Como diz aquela canção, né? Eu preciso queimar os altares, os outros amores, porque seja consciente ou inconsciente, eles estão levantados. E queira ou não, isso vai consumir o meu tempo. Todos me entendem? E uma vez que consome o meu tempo, prejudica o meu chamado, o meu destino. Porque eu fico totalmente preso a um altar de adoração. Quando você pergunta para um religioso o que Deus representa para ele, ele vai dizer: Deus é tudo para mim. E eu quero reiterar que, de todos os ouvintes nesta noite, eu sou o primeiro da lista, que eu preciso vigiar esta área. Eu admito publicamente, eu preciso vigiar esta área. Porque senão, meus irmãos, eu sou tentado a inverter essa ordem. Deus é o segundo, eu sou o primeiro, porque tudo gira em torno de mim. Deus é o segundo, porque eu preciso trazer uma consciência religiosa, uma consciência de fé. E o próximo, que deveria ser consolidado, que deveria ser ajudado,
que deveria ser direcionado, ele já vai ficar para o escanteio. E por isso que a igreja trava. Então nessa noite Deus está nos trazendo essa consciência. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, escute isso, eu gostei disso aqui. Quando eu comecei a notar, o Espírito Santo começou a falar muito comigo. O fazer é mais importante do que o conhecer. Irmãos, quando ele deu um discurso épico: amarás ao Senhor teu Deus de todo. E aí Jesus, que nota? 10. Você conhece? Nota máxima para você. Só que vamos lá. Quando foi para o fazer, a nota foi 0. Por quê, irmãos? Porque de coração nós precisamos fazer. A igreja é chamada. Você sabe por que existem conferências no corpo de Cristo? Exatamente esse é o nome, para conferir. Chama todo mundo, planeja e executa. Porque eu já ouvi até vários pregadores dizendo, e pessoas falando, eu já participei de dezenas de conferências, já notei tudo, notei até a vírgula, até a barba do pregador, mas depois eu coloquei e engavetei, não consegui colocar nada em prática. Ouça isso, meus irmãos preciosos, o fazer é mais importante do que o conhecer. Em Mateus 23, eu acho que esse texto não vai aparecer aí. Então falou Jesus, Mateus 23, 1 e 2. Então falou Jesus às multidões e a seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, olha isso, não os imiteis. Porém, não os imiteis. Não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Nessa tradução está interessante. Na outra tradução ele vai dizer: pois eles dizem e não fazem. Irmãos, um breve entendimento para a nossa reflexão nessa noite. Nós sabemos que nós devemos orar sem cessar, sim ou não? Mas às vezes nós não oramos. Percebe como às vezes a gente se assemelha a um religioso? Nós sabemos que nós devemos ser generosos. A alma generosa prosperará. Mas muitas vezes nós retemos. Nós sabemos, mas na hora de praticar. Outra coisa, nós sabemos que se nós não perdoarmos as pessoas, nós não temos perdão. É o que diz a Bíblia Sagrada. Você sabe muito bem disso. Se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam, vocês tampouco serão perdoados. Mas por incrível que pareça, existe, não é o caso de nenhum de vocês, um expressivo número de cristãos que não perdoam. Eles até dizem que perdoam. Eu lembro de um certo irmão, eu fui visitar ele depois de uma situação de ofensa. Eu falei: você sabe que você precisa perdoar o seu irmão, no pastoreio, né? Ele falou: eu sei, pastor, e por mim, respondeu aquele homem a mim, ele está perdoado, por mim ele vai para o céu, por mim está perdoado, pastor, ele vai para o céu. Eu falei: parabéns, mas eu vou lhe fazer um pedido, pastor Giovanni. Qual? Só diga a ele para não lhe dirigir a palavra a mim. Ele vai para o céu e você fica. Ele segue para a eternidade e você fica. Os irmãos compreendem? Sabe, esse questionamento de saber e não fazer é um desafio para todos nós. Nós sabemos que temos que pregar o Evangelho, é um mandamento. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós somos sabedores disso. Eu creio que não é o caso de nenhum dos cristãos aqui. Mas existe um número absurdamente grande de cristãos agentes secretos. Eles não pregam. Pode sentar
alguém ao lado dele no ônibus, no Uber, eu não sei. São cristãos, eles sabem, eles já ouviram das Escrituras que deve se pregar o Evangelho, mas não se prega. Mateus 28:18 diz: ide fazer discípulos. Nós sabemos que precisamos, mas ainda existe, de novo, não é o caso, não é o seu caso, mas um número absurdo de cristãos que não cumprem esse mandamento, não discipulam, não cuidam das pessoas. Então, meus irmãos, isso é para se pensar. Outra reflexão que eu faço, e hoje, pastor Manassés, eu sentido, digo, meu Deus, são tantos detalhes que o Senhor está usando a vida dos pastores, sobre essa área de consolidação, a sua palavra mesmo, tão incrível, tão bem. Digo, meu Deus, a gente tem que colocar em prática isso, a gente precisa fazer isso. Então me ajude. Eu senti muito dirigido para o Espírito Santo para trazer uma palavra, não técnica apenas, mas uma palavra de inspiração para todos nós. Todos nós, eu sou o primeiro deles. A outra reflexão que eu faço é essa aqui: quem é o meu próximo, ou de quem eu sou próximo? Quem é o meu próximo e de quem é o seu próximo? Olha isso aqui, Quando Jesus está falando, ele interrompe, né? Vamos voltar a historinha aqui. Mestre! Aí Jesus teve que se calar, porque o cara chamou a atenção. Sim, já atrapalhou mesmo? Por favor. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Parece que ele está preocupado com vida eterna, né? Aí Jesus falou: olha, o que está escrito na lei. Aí ele vai fazer o discurso. Aí Jesus disse: faça, porque conhecer, a nota é 10 para o conhecimento, para a execução até então a nota é 0. Faça. Aí ele entra numa saia justa e diz: então, olha a pergunta que ele faz: quem é o meu? Eu vou até usar esse gesto aqui para a compreensão de todos. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Em outras palavras, quem é que vai se aproximar de mim? Viaja isso aqui, quem é que vai se aproximar de mim? Irmãos, isso arrepiou Jesus todinho. Por quê? Porque esse religioso ele é um representante, tristemente, desse conceito egoísta do cristianismo. Quem é que vai se aproximar de mim? Eu não estou interessado de quem eu vou me aproximar. Olha só, eu não estou interessado de quem eu vou me aproximar, quem eu vou consolidar, quem eu vou discipular, quem eu vou ensinar. Não, isso não está no meu radar. O que está no meu radar, pela pergunta dele, é essa: quem é que vai fazer isso comigo? Quem é o meu próximo? Percebe? Quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai orar por mim? Percebe? Uma igreja, que não é o caso aqui, graças a Deus, mas uma igreja egoísta. Eu já vi várias situações. Ninguém ora por mim, ninguém cuida de mim, ninguém me discipula, ninguém me visita, e é um egoísmo. Por isso que quando ele fala assim: quem é o meu? Então, quem é o meu próximo? Aí Jesus falou: eu não aguento. Eu não aguento. Vamos lá, vou contar uma história para você. A história que Jesus conta é para ver se a ficha cai. Irmãos, de coração, o Espírito Santo tem muito interesse, mas muito, que a igreja tenha isso como uma revelação profunda. Eu vejo que aqui está legal, viu, Manassés? Eu vejo isso, mas é para que não haja dúvida, para que nós possamos conquistar Maceió, conquistar a circunvizinhança, a Bahia, né? E a igreja que entende isso, irmão, ninguém segura. Estou lhe falando. Uma igreja que tem esse descortinar, ninguém segura. Não é quem vai se aproximar, porque a pergunta pode: quem é o meu próximo, ou de quem é o seu próximo? Olha Lucas. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus: mestre, então quem é o meu próximo? Aí Jesus falou: eu não aguento.
Aí contou toda a história. Aí, era muito comum no Nosso Senhor, ele responder uma pergunta com outra pergunta. E aqui se aplica. Ele fez a pergunta: quem é o meu próximo? Quem é que vai se aproximar de mim? Aí Jesus falou assim, vamos lá. Aí contou toda a história. Aí respondeu a pergunta dele com outra pergunta. Olha só: qual destes três te parece ter sido me ajuda, igreja, o próximo do homem? A sua pergunta mesmo foi, meu filho, peraí, a sua pergunta foi: quem é o meu próximo? Foi, então eu estou te respondendo, está errada, resposta errada. A resposta é de quem você será próximo, de quem que você vai se aproximar. Isso aqui é muito forte, irmãos. O tempo não me permite trabalhar todo esse texto, mas a história é interessante. A história do moço indo de Jerusalém para Jericó. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. Jericó, a distância era de 27 quilômetros de Jerusalém até Jericó. E essa estrada, olha só, essa estrada era conhecida até hoje nem tanto, mas na época uma estrada perigosa, de muitas descidas, de muitos abismos. Eram 27 quilômetros, mas com muitas cavernas, com muitas armadilhas, e era uma estrada temida, porque havia muitos ladrões, havia muitos salteadores. Eram 27 quilômetros de muito perigo. E essa estrada não está nessa história por acaso. Poderia ser de Jerusalém para Betânia, poderia ser de Jerusalém para outra cidade, não para Jericó, mas Jesus fez questão de dizer: é Jericó. Então o que Jesus está dizendo? Viaja comigo. Quando uma pessoa converte, ela começa em Jerusalém. Jerusalém é o ponto de partida da fé. Estão comigo? Jerusalém é o ponto de partida da fé. Por isso que Jesus falou, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É Jerusalém, começou a fé Jerusalém. Então Jesus cita Jerusalém, e cita Jericó, e cita o ocorrido nessa estrada. São 27 quilômetros, muitos perigos. Então Jesus está dizendo, um novo crente, ele vai começar em Jerusalém, e ele precisa chegar a Jericó. Jericó, cidade das palmeiras. Jericó, cidade das fragrâncias, do bom perfume de Cristo. Jericó era uma cidade que tinha muitos desafios, mas um destaque era dado para Jericó. Era uma cidade com muitas palmeiras, com muito refrigério. E isso mostra o completar de um destino. Isso aqui é interessante. Um destino, você precisa sair de Jerusalém e você precisa chegar até Jericó. Existe um destino. Irmãos, pode fazer uma entrevista. Pegue 10 pessoas afastadas de Deus, desviadas, coloque aqui no palco as 10 e faça entrevista para elas. Como começou a sua fé? Aí ele vai dizer: olha, eu me entreguei a Cristo e tal, e já vai chorando, porque o crente que nasce novo, meio afastado, ele já... E aí vieram os perigos da vida. Ou, rapaz, os amigos de infância. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Irmãos, o tempo não permite, mas assim, Jericó representa exatamente essa trajetória. Pode entrevistar um desviado, pode entrevistar. Ele vai te falar. Falou: olha, eu caí na armadilha. Eu fui assaltado nas minhas emoções. Eu fui roubado na minha fé. Irmãos, é muito assalto, é muito roubo. E outra, eu fui espancado. Por isso que eu digo sempre, meu irmão, olha, isso aqui vai para todos vocês, para todos nós. Nunca deixe o maligno te enganar, me enganar sobre acerca de uma pessoa que se afastou dos caminhos de Deus. De você falar: o cara está lá no carnaval. O cara tá bêbado no carnaval, ele está feliz. Não está feliz. Se ele nasceu de novo,
eu estou lhe dizendo, ainda na madrugada esse cara vai chorar, querendo voltar para Deus. Entende, gente? Então, a gente precisa entender isso. A execução, sabe? Quando a gente fala, cara, é uma estrada perigosa, a gente precisa pegar, assim, todos esses ensinamentos, esse podcast que nós tivemos com Paulo, sabe? Todas as dicas que ele deu, a gente tem que colocar isso em prática. O que o Espírito Santo está dizendo, coloque em prática. Coloque em prática. Isso vai fazer toda a diferença. E para concluir, o que nós vamos aprender? Corta para nós que tem, ó. O que Jesus nos ensina com as atitudes desse consolidador blaster, power, mega, ultra. Eu estou chamando aqui nós não sabemos o nome dele, mas nós conhecemos como bom samaritano, o ultra mega blaster power, o top das galáxias. Esse cara, a gente tem que fazer uma entrevista com ele. Esse cara dá um show de consolidação, um show. Esse bom samaritano entra para a história como um cara que nos ensina muito nesta noite, e vamos aprender um pouco com ele. A primeira coisa, a igreja tem a missão. Cadê a igreja do Senhor aqui? Cadê os leões aqui? Nada de miado de gato, viu, gente? Cadê os leões aqui? Isso, os leões e as leoas. Eu gosto de uma igreja barulhenta, viu, irmão? De coração, eu amo isso. Eu digo que se tem crente que não faz barulho, tem algum defeito de fabricação, alguma coisa deu errada com a fé dele. Vamos lá, cutuca o leão que está do teu lado aí, fala, meu irmão, é para rugir. Se for uma leoa, fala para ele assim, nada de miado de gato. Eu fui pregar lá em Santarém, no Lions Day, pastor Manassés, para 500 homens. E eu digo, fui orar, e o Espírito Santo falou assim, eu falei, qual é o tema? O tema é esse, nada de miado de gato, é rugido de leão. Meu Senhor, baseado nos conselhos que Davi deu a Salomão antes de partir. A Bíblia diz que Davi já estava com a voz embargada, já partindo. Ele chamou Salomão, falou, Salomão, aproxima-te de mim, meu filho. Salomão, vou lhe dar uns conselhos. Salomão, eu fico imaginando Salomão dizendo, fale, meu pai. O tossido é para fazer o teatro, viu, gente? Aproxima, meu filho. Diga, meu pai. Nada de miado de gato, meu filho. É rugido de leão, meu filho. Os 3 conselhos seja forte, seja homem e seja obediente. Eu trabalhando esse tema lá, mas a resumo da história é essa, nada de miadinho. Então vamos lá, cutuca o leão que está do teu lado, não é para miar, fala, é para rugir. Preparados? Cadê a igreja do Senhor aqui? Amém. Palmas ao Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, gente, sendo bem honesto com a igreja do Senhor nesta noite. A missão principal da igreja, eu estou colocando como principal, é porque já chega de desviados no nosso país. A maior igreja do Brasil, infelizmente, ainda é a igreja dos desviados. São milhões de pessoas que um dia se converteram, começaram em Jerusalém, estavam indo bem em direção a Jericó, mas foram assaltados, espancados, então não conseguiram chegar. Graças a Deus, pela Bíblia, esse homem chegou, porque havia um consolidador. Então a missão da igreja é garantir que as pessoas chegarão a Jericó, ao seu destino profético. Amém? É nossa missão, todo mundo, espada na mão, escudo, lutando, cuidando, ensinando, discipulando, mas a missão da igreja é nessa direção. Eu digo que eu estou ainda indo a Jericó, mas eu estou bem pertinho de Jericó, porque nesses 33 anos de fé, eu já falei isso, eu nunca andei só. Eu tive 4
consolidadores, 4 discipuladores. Atualmente é o pastor Sabá Liberal. Mas desde lá de trás, o pastor Rai, que está lá em Santarém agora, a Rosana, cuidava da Ildes, e o Rai cuidava da gente, cuidava da minha vida. Então, discipulado, aconselhamentos, orações, os papéis, né? A inspiração, o pastor Manassés ministrando um cuidado personalizado, né? Personalizado. Então, a missão da igreja, gente, é esta. Segundo conselho: não deixe ninguém à beira do caminho. Ninguém. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda do Espírito Santo para lhe ajudar nessa honrosa missão. Todos compreendem? Peça ajuda do Espírito Santo. Não deixe ninguém, irmãos. O samaritano arrebentou. O samaritano inspirou. Ele, assim, de longe, é um mestre, é um doutor em consolidação esse homem. Ele fez até bacharelado, pós-graduação. Esse homem mostra um amor, um carinho, né? Ore todos os dias pelas pessoas, não deixe ninguém à beira do caminho, né? Peça ajuda. Eu lembro que nós começamos a nossa história em São Paulo e o tempo já saiu daqui. Onde está o tempo? Fim do tempo. É porque não tem mais. Puxa vida. Digo, meu Deus, tinha um tempo aqui. Mas eu já vou concluir, meu pastor. Como pastor local e de igreja, você sabe da importância do tempo. Perdoe, viu? Meu Deus. Mas eu preciso contar esse testemunho. Agregou-se à fé um engenheiro, e ele ficou esperando a nossa chegada em São Paulo. Ele agregou-se à fé e caminhou com a gente. Daqui a pouco ele sumiu. E uma vez o pastor Hebe foi dirigido para fazer uma campanha, se a gente pode dizer assim, em São Paulo, intitulado olha o que ele fez, Manassés: o final de semana da ovelha, o projeto, né? Então todos nós iríamos atrás de pessoas que tinham ficado à beira do caminho, todo mundo atrás, orando e tal. E eu tive essa missão de ir atrás desse engenheiro, né, que é o Vinícius. E fomos, irmãos, e foi naquele período da pandemia difícil. E resumo da ópera: foi uma verdadeira missão resgatar e conduzir aquele rapaz, colocar na estrada para Jericó, conduzir. E foi tão lindo. Ele já era um pastor, só que depois ele foi para a engenharia também. Enfim, resumo da ópera: hoje o Vinícius está chegando em Jericó, já está lá pertinho. Hoje é um grande líder ali na zona sul de São Paulo, porque foi consolidado, foi ajudado, foi ensinado, foi amado. Então é muito importante, gente, não deixe ninguém à beira do caminho, ninguém. Coloque isso, escreva isso, monte qualquer projeto que você puder, mas assim, se ficou gente para trás, a missão é ir atrás. Pastoreie, discipule, cuide, sirva, vá até o fim. Envolvimento total. O samaritano, eu gosto dessa ideia de perseverar, né? Coloca o homem, coloca sobre o seu próprio animal, leva para a hospedaria, tira o dinheiro do bolso, faz investimento. Irmãos, é lindo ver o amor desse homem. O combustível desse samaritano era o amor. Era o amor de você não deixar ninguém para trás. Ninguém para trás. E eu quero concluir esse compartilhamento, essa reflexão, contando uma história que aconteceu comigo mesmo. Assim, há anos atrás eu recebi um discípulo. Ele se chamava Egídio, o mesmo Egídio que está até nas pregações do pastor Hebe. Aquele Egídio que o pastor Hebe conta que só tinham 2 pessoas na igreja, o Egídio e a Ângela.
A Ângela era irmã dele, foi ao banheiro, o Egídio tocava bateria. E aí não tinha ninguém na igreja, ele usou a fé, pediu para aquela multidão ficar em pé. Enfim, é aquele Egídio. Passado um tempo, por conta da obra missionária, o discipulador do Egídio foi enviado para a obra missionária. O certo é que ele veio para ser meu discípulo. E eu passei a cuidar dele. E ele tinha idade de ser o meu avô, o Egídio. E aí ele veio, ele vinha, eu falei: Egídio, assim, nós entendemos que esse processo de consolidação, ele é muito sério. Então não é apenas de ser discípulo, é um filho, que a gente vai cuidar, que vai ter horário, que vai ter dia, que vai ter coisa séria. Essa revelação do amor de Jesus. Então o seu discipulado, Egídio, será quinta-feira, 9h30 da manhã. E o Egídio, naquela época, ele vendia banana no carrinho, nas ruas ali do Jardim Santarém. Ele colocava as bananas no carrinho e saía: olha a banana, olha a banana. E 9h30 era o discipulado dele. Aí eu abri o portão da nossa casa, aí lá veio o Egídio com a Ferrari dele, né, cheio de banana. Aí entrava com o carrinho e a cadeirinha dele já estava lá. Sente aí. Aí disse: ô meu discipulador amado. Eu falei: Egídio, e as vendas? Estão boas. Aí discipulava ele. Nesse cuidado, ele veio para o discipulado e falou assim: meu discipulador amado, eu fui no médico e apareceu um nódulo aqui próximo da virilha, e eu quero lhe dizer, meu discipulador amado, que inclusive, Manassés, eu não sei se a banda estiver por aí, já pode vir, que eu queria tirar um tempo de oração pelo rebanho, tá, meus irmãos? Viaja comigo aqui. Ele falou: eu fiz um exame e apareceu um nódulo. E ele respondeu assim para mim, falou assim: eu já vou lhe dizer uma coisa, se for câncer, eu não saio de Santarém. Se for para morrer, eu vou morrer aqui, porque minha terra. E eu falei: Egídio, não faça isso. Deus deixou a ciência, e se for o caso, e se for câncer mesmo, a gente vai lutar com todas as nossas forças. Você não é apenas, olha isso, um discípulo, você é um filho. Mesmo ele tem idade para ser meu avô, você é um filho, e eu te amo. Irmãos, eu não estou jogando confete na minha espiritualidade, por gentileza, não me interprete mal, mas eu acredito muito no que eu estou pregando. Não é uma palavra solta. Eu acredito isso aqui mesmo, que o combustível da consolidação é o amor. É o amor. Não é um clichê, não é uma situação, não, eu acredito muito nisso. E naquele momento eu falei: Egídio, você, se for, você vai para Manaus ou para Belém, que são os grandes centros. Passado 2 semanas ele voltou, infelizmente era células cancerígenas ali. Aí oramos, e eu lembro de dizer para ele assim: nós vamos enviar você, a igreja vai enviar você para se tratar, porque ele era um dos primeiros cristãos da igreja, para Manaus, mas você é meu filho, cara, e nós vamos juntos até o fim. Eu quero me envolver totalmente. Esse totalmente é de oração, é de investimento financeiro, a família dele ficou em Santarém. E lembra, mozão, que a gente apoiando ali a irmã Maria, né? A irmã Maria, que era a mulher dele, e mandamos o Egídio para Manaus. E ele ficou lá, e eu ficava tendo contato com ele, e cuidando, e amando, envolvimento total. Só que um tempo, meses depois, eu estou orando, e o Espírito Santo me falou exatamente assim: vá buscar o Egídio, porque o Senhor eu vou tomar o Egídio para mim. Aquilo foi muito forte. Eu fui no pastor Geraldo, falei: pastor Geraldo, Deus me falou que vai tomar o Egídio para si, e é para mim buscar ele, para eu buscar ele. E o pastor Geraldo falou assim: então vai lá, Giovanni. Aí peguei o avião, cheguei em Manaus. O Egídio já estava muito fragilizado, e aí ele tinha dado um recado para o rapaz que cuidava dele. Até hoje eu lembro do nome do rapaz, Erivelto Utagawa era o nome do rapaz. Aí quando eu fui chegando, o Erivelto falou assim: pastor Giovanni, infelizmente o senhor não pode entrar. Como assim? É porque ele deixou um recado, que ele não é para o senhor entrar, onde ele estava, no quarto que ele estava. E ali eu comecei a chorar, porque eu falei assim: Erivelto, será que o Egídio não entende?
Ele não é apenas um discípulo, ele é um filho. E eu amo. Erivelto, eu tenho uma aliança com ele de não deixar ele para trás. A minha aliança com Egídio é de ir com ele até o fim. Ele é meu filho. Nós estamos falando de uma doença física, mas é assim também, meus irmãos, com a doença espiritual. Quantos por aí estão doentes espiritualmente, precisando desse amor, desse cuidado? E eu falei, o Erivelto falou, mas eu não sei o que fazer. Aí eu digo, desculpa. Aí foi entrando a porta dentro. Quando eu fui entrando, o Egídio falou, eu não quero que você me veja assim. E de novo, com lágrima nos olhos, eu falei, Egídio, você é meu filho, cara. Você é um filho. E eu vim buscar você. Vamos para casa. Vamos para casa. E ele chorando, ele disse assim, obrigado. É aquele, ele sempre falava assim, meu discipulador amado. Falou, obrigado, meu discipulador amado, por não me deixar morrer nesta cidade. E eu disse, vamos. Irmãos, foi uma força-tarefa. Fui lá, peguei a ambulância de Manaus, do SAMU. Ele já não podia ficar em pé. Assim, lembrei dos quatro amigos descendo o moço para Jesus curar, né? Aquele evento bíblico, aquela situação bíblica. Foi difícil. Deixei o Egídio, peguei o avião, fui esperar o Egídio, Santarém. Aí o Egídio já chegou por volta de meia-noite, já estava com uma ambulância lá. Peguei o Egídio, coloquei, fomos pro hospital. E nisso que ele está ali, e aí está ali meio que já no balão, né? E eu estou ali orando, e a enfermeira fala assim, meu senhor, é assim, ó, aqui só pode ficar gente que é da família, tá? Aqui nesse lugar. O que o senhor é para ele? Eu falei, eu sou o pai dele. Aí ela olhou para o Egídio e olhou para mim, dá de ser meu avô. Aí ela falou assim, não é hora de brincar, ele está partindo. Eu falei, desculpa minha irmã, deixa eu lhe contar, ele é meu filho espiritual, Deus me deu ele para que eu cuidasse dele. E contei um pouco da história para ela, e eu tenho uma aliança com ele, de não deixar ele, tanto é que ele chegou de Manaus agora, e eu tenho aliança de ir até o fim, de me envolver totalmente. Eu confesso que o nosso consolidador samaritano aí me inspirou muito para esse amor. Aí ela me chamou em particular, falou assim, ele não vai amanhecer o dia. Colocou a gente num quarto, colocou ele num quartinho assim. Eu sei que em determinado momento lá, o Egídio dá o último suspiro deles, na minha frente, e solta a minha mão. Ele partiu na minha frente, e com lágrimas nos olhos eu pude dizer a mesma coisa, eu não lhe deixei para trás, eu não deixei você em Manaus, eu lhe trouxe para você ser enterrado na terra dos teus pais. Fomos cuidar de toda a área de sepultamento, fomos enterrar o Egídio, e foi um dos últimos a sair lá daquele cemitério, e falei a mesma coisa, eu não lhe deixei para trás, eu não lhe abandonei, eu fui com você até o fim. Por que o Espírito Santo pede para contar essa história, esse testemunho, ainda que seja com dor e lágrimas? Porque Ele tem interesse que a igreja ame assim, a exemplo do bom samaritano. Ame assim, ame assim. Coloque-se de pé. Eu não sei os irmãos do ministério daqui, como Deus dirigir, mas eu sinto o Espírito Santo que a gente possa adorar um pouco meu nosso Senhor, como Deus lhe dirigir, uma adoração. Queria que a igreja viesse um pouco aqui na frente. Eu já estou aqui, viu irmãos, eu quero mais desse amor, eu quero que Deus seja o primeiro, eu quero que o próximo de fato seja o segundo, eu quero ter a revelação que eu sou o terceiro. Hoje é a nossa última noite de conferência, me parece.
É importante nós termos e buscarmos desse amor, abastecermos o nosso tanque com esse amor. Eu sei que, eu até falei para minha esposa, eu falei: meu amor, que igreja amorosa. Eu sei que você já é cheio de amor, mas você tem que ter reservas de amor. Reserva, sabe, de amar, cara, não estou querendo ir atrás daquela pessoa. Abastece, coloca gasolina. Amém? Vamos adorar um pouco o Senhor. Ore um pouco.